Eu mantenho a irmandade na Guinendade. Em primeiro lugar, começo por saudar a todos os presentes. O dia de hoje é muito importante. Hoje é dia dos heróis nacionais na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. É dia em que se assinala o assassinato bárbaro e covarde da Amílcar Cabral, o símbolo maior da nossa liberdade. Mas ao mesmo tempo é um dia no qual nós não nos ficamos presos à morte. É um dia no qual os guineenses, os cabo-verdianos, os povos africanos celebram a força, a coragem, a luta pela dignidade humana e ao mesmo tempo o resgate das nossas identidades. Neste dia especial quero saudar os empreendedores, aqueles que tiveram a audácia, a força, a resistência para criar o projeto da Casa da Cultura da Guiné-Bissau e ao mesmo tempo estar aqui para proceder ao seu lançamento. Quero saudar a todos aqueles que no passado se mobilizaram para essa causa e que também hoje acompanham esse desafio, e quero cumprimentar aqueles que se juntaram a esta ideia e fazem desta nobre missão uma conquista desta geração. Convidaram-me para falar sobre as questões identitárias enquanto um elemento crucial na produção cultural, na produção da nossa idiosincrasia, mas ao mesmo tempo daquilo que pode ser o elemento que permite alavancar os processos culturais, confirmar a cultura enquanto potência e, ao mesmo tempo, como proceder em termos de projeção da nossa guineidade, mas, ao mesmo tempo, também como trazer a própria diáspora guinense dentro desse processo. Para dizer que se a cultura são formas de expressar, de vivências, são manifestações, são tradições, são processos seculares que permitam a sincronização de determinadas normas, valores, padrões, práticas e representações, também a cultura é algo que permite, pelo menos, a identificação, a diferenciação, a união entre diferentes sociedades, entre diferentes comunidades, mas também entre diferentes povos e nações. Se a cultura é um elemento importante que permite exatamente essa possibilidade de congregação de diferentes grupos, através de língua, através de religião, através de rituais, através de protocolos que permitem a transição de diferentes estágios, ela também é tomada como um elemento de referência que permite moldar diferentes formas de práticas sociais e, a partir daí, construir aquilo que são os elementos reguladores da própria sociedade. Desse ponto de vista, a cultura constitui um valor enquanto um referencial que leva a essa forma de constelação de diferentes processos organizacionais, mas também a cultura é um meio, enquanto instância que permite construir processos de educação, de socialização e que fazem com que as pessoas assumem pertencer a uma determinada sociedade, a um determinado espaço, a um determinado território, mas também a um determinado afeto e estádio de relação entre povos, entre patrimónios, entre memórias, entre histórias, e também a cultura faz o próprio legado. Quando falamos, por exemplo, da cultura guineense ou da cultura da Guiné-Bissau, estamos a reunir um conjunto de manifestações, quer através da comida, através do vestuário, através da gastronomia, através das línguas, através das religiões, através de rituais de transição de classe de idades, mas também através de protocolos que vêm, por exemplo, do batismo, do casamento, da morte, da transição da alma para o mundo dos espíritos, da reencarnação, por exemplo, dessas almas na vida terrena, mas também em formas de estar no espaço público. Então, é aqui que as identidades têm um papel fundamental na forma como podem cristalizar ou não essas relações, mas também na forma como permitem ou não as tais partilhas de identidades coletivas, de modo com que
essas questões não sejam mais destrutivas, como por exemplo vimos com as questões do radicalismo, mas ao mesmo tempo serem, sobretudo, o elemento mais construtivista. Construtivista naquela que são elementos do património partilhado e que configuram oportunidades tanto para a projeção daquilo que é a cultura popular, como por exemplo as manifestações que nós temos, o fanado, o jambadão, o tocachur, mas também como é que esses elementos podem ser projetados em termos de cultura erudita, ou seja, em termos de manifestações socioprofissionais que acarretam um determinado conjunto de organização e que têm protocolos que já não vai só a partir das dinâmicas de solidariedade sociocultural, mas a partir de dimensão socioeconômica inserida dentro de um contexto de mercado. E aí podemos falar, por exemplo, da cultura erudita, como por exemplo o teatro, o cinema, da dança, da música, das artes plásticas, e podemos olhar, por exemplo, a arquitetura, o desenho, um conjunto de manifestações que podem ter protocolos que vincam uma determinada relação entre o público e os próprios atores e, neste caso mais amplo, os artistas. E assim, a Guiné-Bissau parece ter, numa primeira instância, um grande potencial cultural, que se baseia naquilo que é a sua identidade ou as suas identidades, não só do campo étnico, mas também daquilo que são as formações que hoje constelam o espaço e o território que é designado como a Guiné-Bissau, mas ao mesmo tempo aquilo também que são os territórios onde os guineenses e descendentes de guineenses habitam, neste caso chamado da grande diáspora. Quando nós estamos num contexto de origem, afixados num contexto de origem, muitas das vezes há dificuldades de valorizar todo esse património. Há dificuldades, sobretudo em países como a Guiné-Bissau, onde o setor cultural, embora é reconhecido como um espaço de criatividade, de inventividade e ao mesmo tempo de inovação, mas ela ainda, a cultura, enquanto grande elemento com esse potencial, não é traduzida a partir de uma instância de economia, na qual os artistas podem proteger a sua criação, mas também têm um espaço onde podem vender os seus serviços e a regulamentação desses serviços favorecer uma carreira profissional de longo prazo e com possibilidades, por exemplo, de direito à reforma. Agora, quando há essa questão, o grande desafio é o país tem que ser capaz, em primeiro lugar, de fazer enormes diagnósticos sobre o seu potencial, as possibilidades de entrar dentro de uma cadeia de serviços e também esses serviços poderem ser traduzidos em produtos que são absorvidos pelo próprio mercado. E, ao mesmo tempo, esse diagnóstico deve permitir o mapeamento desse potencial, deve permitir também aquilo que seria a cartografia da nossa capacidade, da nossa inventividade em termos etnográficos, mas também da profissionalização de atores que trabalham dentro desse campo para que depois possam definir políticas públicas de acesso ao financiamento público que possa, de algum modo, dar capacidade para que essa cultura chegue ao grande público. Mas, ao mesmo tempo, esse trabalho não pode ser feito sem um elemento prévio que é de elevação ao reconhecimento público de patrimónios culturais. Por exemplo, a Guiné-Bissau tem diferentes setores que poderiam trazer esse chapéu de património. As nossas tradições culturais, por exemplo, na sacralização das florestas, as nossas tradições em termos de cantigas, de rituais de transição de classes, por exemplo, o nosso artesanato, a nossa gastronomia, a nossa música, o nosso cinema, mas também os lugares da própria cultura, onde a cultura acontece independentemente dessa dinâmica mais mercantilista. Também a nossa língua, o nosso crioulo, a nossa língua guineense, esses elementos devem ser projetados a um estatuto de património cultural imaterial ou material nacional, para que depois se possa fazer todo um trabalho de projeção, de marketing, para que esses elementos entrem dentro da lógica também das indústrias culturais. E quando esses elementos estão em causa, quando esses elementos não acontecem, como é o caso guinense, a diáspora tem um papel fundamental
em termos de recriação, em termos de dinamização, em termos de projeção daquilo que são os ativos culturais enquanto marca da sua própria mobilização, da sua própria reorganização e também da sua própria identidade, mas ao mesmo tempo em articular o turismo à ideia do turismo cultural, do turismo identitário e também do turismo da saudade. E é aqui que a Casa da Cultura, em Portugal, tem um papel fundamental. A Casa da Cultura tem um papel de mobilização da comunidade guineense, da mobilização em particular da comunidade artística, tanto na sua produção popular como na sua produção profissional, para construir aquilo que seria a base não só para a projeção, mas também para a consolidação da dinâmica da economia criativa, da dinâmica daquilo que é a ideia das possibilidades que a cultura guineense tem, mas também dos agentes e fazedores da própria cultura. Então, a Casa da Cultura pode permitir, pode favorecer o intercâmbio entre as culturas e as manifestações guineenses com os outros atores que hoje configuram no espaço de Portugal a dinâmica das sociedades identitárias em termos de manifestações, as Casas da Cultura, por exemplo, dos outros países, mas também a Casa da Cultura pode favorecer a mobilidade entre os produtos, serviços, criadores, a comunidade guineense na construção daquilo que seria elementos que vão proporcionar uma maior concretização das políticas públicas, tanto no país de origem como na sociedade de acolhimento. Desse ponto de vista, discutirmos as questões identitárias não será o elemento de fragmentação, será um elemento de agregação, será um elemento que projeta a Guiné-Bissau além fronteira e traz o guineense, traz os guineenses, traz os amigos da Guiné-Bissau para as possibilidades de investimento naquilo que é a projeção pública, não só da nossa imagem, mas de produtos, de produtores, de serviços e de identidades guineenses que mobilizam setores fundamentais para a promoção daquilo que são as formas de vivenciar a guineidade, tanto no contexto de origem como no contexto das diásporas. Muito obrigado e um bom dia.